Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio fundador do CMT Advogados, e você está ouvindo um episódio especial do Conectando Direito, gravado diretamente do 16º Congresso Anual da BDE em Curitiba, Paraná. Para isso, vamos receber o atual presidente da associação da BDE, Oxandro Gonçalves, que vai nos falar sobre o presente e o futuro da associação e do direito à economia no país. Oxandro Gonçalves, além de presidente da BDE, é advogado, doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo e tem pós-doutorado em Lisboa. A gente sempre... Bom dia. Bom dia, doutor Luciano Tim. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouco da nossa experiência com a análise econômica do direito, mas principalmente me sinto honrado de participar do Conectando Direito, que é um programa já de referência para todos nós. Nós que ficamos honrados com a sua presença, pela estatura do cargo que dispõe, né, como professor titular aqui da PUC e presidente da BDE. Nós sempre começamos nosso podcast com um pequeno histórico profissional do convidado. As pessoas já te conhecem, mas digamos assim, um padrão nosso aqui. Então, nós pediríamos para você apresentar seu histórico profissional para o nosso público. Muito obrigado. Farei isso de forma muito breve. Eu acho que o meu histórico profissional ele tem duas dimensões que se conectam. Uma dimensão acadêmica e uma dimensão da advocacia. Na parte acadêmica, eu sou professor da PUC Paraná, já há 23 anos. Também sou vinculado ao programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da mesma instituição. E procuro me manter atualizado justamente por conta dessa minha função de professor. Do ponto de vista jurídico, advocacia, eu exerço a advocacia de uma forma muito intensa. Tenho um escritório de advocacia em que nós atuamos muito na parte contenciosa, mas também fazemos uma parte consultiva. E isso acaba permitindo mais à frente uma conexão, porque no dia a dia da advocacia acabamos utilizando aquilo que aprendemos tanto na academia quanto também utilizamos os instrumentais aí da análise econômica para enfrentar alguns casos que nos são postos. Bom, então temos aqui um convidado extremamente alinhado com o propósito do Conectando o Direito. Eu começaria, professor Oxandro, perguntando, e o senhor já adiantou um pouco, né? Fez um pouco o spoiler, qual a utilidade que a conexão entre direito e economia tem para o Brasil? Eu julgo que o direito e a economia têm um papel muito importante, porque embora nós tenhamos, num período mais recente, algum tipo de ressalva em relação a essa intersecção entre o direito e a economia, nós vemos que essa ressalva está cada vez mais se diluindo. Por que é importante nós termos essa conexão? Porque o direito, eu julgo que ele é excessivamente estático, enquanto a economia ela é muito dinâmica. E a economia acaba fazendo com que a gente possa aplicar esses institutos jurídicos que muitas vezes estão literalmente parados no tempo de uma forma mais dinâmica, mais apropriada para o momento atual. Isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de utilizar, por exemplo, o instrumental dos custos de transação, das externalidades, verificando normas jurídicas e como elas impactam na sociedade e nas relações jurídicas em geral. Então, dentro dessa perspectiva, me parece que a economia contribui muito para o direito, né? O direito também contribui para a economia, uma mão dupla aqui, mas me parece que a economia tem contribuído muito. Eu até gostaria de dizer o seguinte, de certa forma, a direito e economia, a perspectiva do direito e economia até salvou a minha carreira jurídica, porque eu já não aguentava mais aquela dogmática excessiva do direito, né? E embora respeite, né, a gente sempre referindo a Pontes de Miranda e circunstâncias outras, um tanto quanto desatualizadas para a realidade, né? E a economia veio e me deu, digamos assim, um frescor novo para poder seguir adiante na minha carreira jurídica. Então, de certa maneira, eu devo a essa perspectiva do direito e economia até a minha carreira propriamente dita. Então, eu acho que é dessa forma que eu vejo essa intersecção. Sabe, Oxandro, que essa sua frase eu escuto muito de colegas nossos advogados que a análise econômica do direito salvou a carreira de advogado ou de juiz, porque as pessoas já não
aguentavam mais aquele estudo puramente dogmático. Não que ele seja inútil, mas certamente não é suficiente para a complexidade do mundo atual. Me recordo aqui do fato presente do ministro Fux dar uma matéria, uma matéria na UERJ sobre o tema, parece que na CEUB também, usem seus acórdãos, né? E o ministro Barroso contratou o economista Guilherme Rezende para a equipe dele. O que você acha que é um caminho mesmo? É a prova de que a análise econômica do direito deu certo? Boas lembranças, né? Eu penso que essas duas iniciativas elas contribuem primeiro para retirar um pouco do preconceito que existe sobre a análise econômica do direito. Eu acho que antes de se criticar deve-se conhecer propriamente aquilo que se está falando. Então, me parece que essas duas iniciativas, primeiramente o ministro Fux, né? Ele foi um dos primeiros a utilizar, digamos assim, em larga escala, a análise econômica do direito nos seus julgados. Quem analisa esses julgados, que tem essa perspectiva da análise econômica do direito, observa um ganho muito grande de fundamentação. Né? Por quê? Porque a fundamentação se abre para um horizonte, o que eu diria um horizonte real. E isso fica refletido nos acordos. Muitas vezes a gente vê alguns acordos, e aí não é propriamente uma crítica, mas uma constatação. Acordos que ficam revolvendo institutos, que são institutos muitas vezes do século passado ou até anteriores, que tem que ter uma projeção para o presente para que se possa dizer, olha, esse instituto está em conformidade com a nossa realidade atual ou não. Então, acho que o ministro Fux ele começa a nos dar essa perspectiva. Também tem um outro lado do ministro Fux. Nós devemos lembrar que ele foi um dos artífices do Código de Processo Civil. E dentro do Código de Processo Civil nós vemos muito de análise econômica do direito. Vemos a aplicação de vários instrumentais da nossa disciplina, né, dentro do Código de Processo Civil. Talvez o advogado, no seu dia a dia, tome aquilo apenas e tão somente como uma realidade posta. Mas nós que temos aí um pouco mais de trabalho na análise econômica, percebemos claramente a aplicação de alguns institutos. Eu posso citar a questão dos honorários de sucumbência, né, que a BDE, inclusive, se manifestou no processo lá no Superior Tribunal de Justiça. E agora, provavelmente, vamos nos manifestar também no Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Barroso, ele também me parece que confere, ao contratar um economista, ele confere a devida importância para a análise econômica do direito. Se o ministro Fux apresenta isso nas decisões, a contratação de um economista para avaliar os impactos econômicos, não somente os impactos jurídicos, de um determinado julgado, me parece que é um avanço muito grande para definitivamente nós termos a análise econômica do direito dentro de uma certa, sendo empregado em uma certa normalidade. Nós não acharmos mais estranho, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo assim, nossa, mas é muito estranho usar a economia no direito. E aí nós tentamos, evidentemente, explicar como isso contribui. Então, me parece que esses dois passos da mais alta corte brasileira são fundamentais para que a gente possa compreender. Eu dou também gostaria de salientar que o nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Paraná, já começa a enveredar por esse caminho, tá? Com algumas iniciativas. Por exemplo, dando muita ênfase a algumas questões que são baseadas no empirismo, que é algo elementar na análise econômica do direito. Eu cito, por exemplo, que nós temos, o tribunal recentemente criou uma inteligência artificial para coleta de dados, para melhorar o arcabouço decisório dos magistrados. Ora, isso é um reflexo já, a meu ver, da análise econômica do direito. Quer dizer, não vamos julgar simplesmente com base em uma premissa que não tem constatação na realidade. Então, eles criaram uma inteligência artificial para capturar dados referentes à questão das decisões envolvendo medicamentos. Então, com essa base de dados, eles conseguem coletar informações, por exemplo, de médicos, enfermeiros, pesquisadores, cientistas na área de medicação e assim por diante, e, consequentemente, isso melhora a qualidade das decisões judiciais, que daí param de ser analisadas sob perspectivas, muitas vezes,
né, genéricas, para que haja um contexto exatamente, olha, aqui neste ponto nós temos vários estudos científicos, várias pesquisas aqui que indicam claramente que esse medicamento, por exemplo, não é apto àquilo que se pretende. Então, são alguns exemplos que nós podemos aí detectar. Ontem ainda nós tivemos, e aí eu já rumo para a conclusão, ontem nós tivemos um magistrado da Justiça do Trabalho explicando como a Justiça do Trabalho tem analisado, sob a perspectiva da Law Economics, também a questão das execuções trabalhistas. E ele nos trouxe dados muito interessantes a esse respeito, o que demonstra claramente que nós estamos ocupando um espaço sem afastar outras dinâmicas, estamos ocupando um espaço e nós só queremos basicamente contribuir para a melhoria daquilo que se costuma denominar de justiça. Muito bem. Quer dizer, então nós temos essa frente da análise econômica nos julgados, onde a gente então pensa em dados, pensa em consequências, o próprio estudo da litigância predatória, em alguns casos. Me ocorre também uma fala de um outro professor de análise econômica do direito que diz que os advogadas são os engenheiros, quando atuam no consultivo, são os engenheiros dos custos de transação. Porque no final do dia desenham contratos, criam valor. Então aquela própria percepção de que o advogado destrói riqueza não é verdade, pelo menos na área consultiva. Quer dizer, você tem uma prática também no consultivo e acho que aí também a economia ajuda muito a entender o negócio dos clientes, como resolvê-los, Você concorda? Concordo. Uma das premissas que a gente adota quando vamos fazer uma consultoria é justamente conhecer o negócio do cliente. Quando eu digo conhecer o negócio do cliente, é realmente se aprofundar naquilo que você vai fazer, porque o contrato é uma decorrência dessa atividade que ele exerce. Como é que eu vou fazer um contrato, por exemplo, sem eu conhecer exatamente qual é a atividade? Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa de bebida, uma empresa aérea. Como que você vai montar um contrato se você não conhece a realidade daquele cliente? Então, eu procuro sempre trazer muito empirismo que antecede a elaboração do contrato. Então, basicamente, eu tenho um modo de trabalhar que é o seguinte: eu não parto direto para o contrato. Eu primeiro tenho que entender o que justifica aquele contrato. Porque também já me aconteceu o seguinte, de ter sido demandado para fazer um contrato e ao final chegar à conclusão que talvez não fosse necessário um contrato. Nós, da análise econômica do direito, temos um certo desprendimento disso em relação a muitas vezes estabelecer uma solução diversa daquela que foi inicialmente apresentada por demonstrar que ela eleva os custos de transação, as consequências podem não ser tão passíveis de parametrização e assim por diante. Então, me parece que num primeiro momento, antes de se elaborar um contrato, nós temos que ter essa visão. No segundo momento, quando você parte para a elaboração de um contrato, eu já começo, por exemplo, com essa ideia: eu tenho que reduzir custos de transação. Essa é a primeira premissa, E o pessoal do escritório tem também lá, nós temos um checklist, primeiro item do checklist: reduzir custos de transação. Porque eu já também analisei contratos em uma tal circunstância que o contrato era absolutamente impossível de ser assinado. Ora, se ele é impossível de ser assinado pela outra parte, eu aqui estabeleci um custo de transação intransponível. Porque o contrato pressupõe, dentro de uma certa lógica de negociação, que a cada parte cede um pouco, as tratativas são levadas para dentro do contrato. Dentro desse contrato a gente articula, o arquiteta, eu gosto muito da expressão, a arquitetura do contrato, arquiteta aquele contrato de uma forma tal que fique relativamente equilibrado e que as partes possam continuar a executar exatamente aquilo que o contrato se dispõe, que é o objeto dele. E não o contrato pelo contrato, porque muitas vezes a gente vê colegas fazendo o contrato pelo contrato. Claro. E sim, se apaixonam pelo contrato. Se apaixonam pelo documento. Isso, assim. Eles se apaixonam pelo documento e simplesmente abrem mão da própria lógica e da razão pela qual aquele documento tem que ser feito. Tem muitos colegas que se apaixonam também pela petição, e esquecem de resolver o problema. Então, ficam aqueles verbos: impugnar, agravar, mais o verbo resolver, talvez fique em segundo plano. Fica em segundo plano. Essa é uma questão interessante, Nós ainda temos uma tradição, e aí me parece que a análise econômica pode contribuir também nesse sentido. Nós ainda temos uma tradição de tomar, aí eu vou até me repetir, tomar o litígio pelo litígio. Vamos levar esse litígio até o final, dê o que der,
E muitas vezes a gente não observa que o litígio também tem uma racionalidade que precisa ser observada. Então, muitas vezes, prolongar um litígio, você pode estar causando um imenso prejuízo ao cliente. E aí o verbo resolver não aparece. Então, resolver não significa necessariamente uma sentença de procedência. Ou uma sentença de improcedência, se você for o réu. Então, resolver não necessariamente é isso. Resolver, você tem que avaliar justamente aquilo que está posto na demanda para ver se o cliente vai resolver definitivamente aquilo e não algo de forma paliativa. Então, a gente é muito interessante isso porque nós, de vez em quando, utilizamos, ainda com uma certa parcimônia, porque alguns institutos ainda são muito estranhos principalmente para os magistrados. Mas a gente já utiliza muito isso nas arbitragens, que daí o nível de conhecimento nesse ramo é mais elevado. Então a gente já começa a trazer alguns institutos, demonstrar a ocorrência de certas nuances que escapariam àquela tradição dogmática do litígio tradicional. Então, me parece que a análise econômica contribui muito nessa dinâmica. E um ponto interessante que eu não sei como pensa o doutor Luciano, mas a questão do consequencialismo. Também. Consequencialismo. Eu já analisei casos em que a pessoa procurou uma sentença, obteve a sentença foi procedente e o resultado prático foi ruim. Né? Então, essa também é uma demonstração que a análise econômica pode também contribuir para isso. O Poder Judiciário poderia, inclusive, se valer disso, porque a análise econômica, como ela parte do verbo resolver, nós poderíamos contribuir substancialmente para a redução dos litígios. Claro. Então, me parece que essas são algumas nuances aí para aplicação prática da análise econômica nos processos. E aí eu te perguntaria, Alexandro, qual é a importância da BDE para a análise econômica do direito no Brasil? Doutor Luciano, eu sou suspeito por estar presidente ainda, mas a BDE contribui com um grande arcabouço teórico, né, em torno da análise econômica. E me parece que nós temos uma série de vantagens, mas algumas a multidisciplinariedade. Nós temos oportunidade de apresentar um instrumental para o direito de família, para o direito contratual, que é mais tradicional, mas nós podemos, na economia do crime, nós temos uma gama muito grande de pesquisa, muitas delas baseadas no empirismo, que poderia contribuir, por exemplo, para a construção de políticas públicas, construção de novas normas mais eficientes. E a importância da BDE é disponibilizar para a sociedade em geral esse conteúdo, digamos assim, e permitir que se discuta a análise econômica do direito de forma muito madura. É interessante notar, durante esse ano que eu estive à frente da BDE, de como nós somos muitas vezes criticados, né, sob a perspectiva da análise econômica do direito, mas se nós mantivermos a tranquilidade e explicarmos, aquilo vai, aos poucos, se esvaindo. Por quê? Porque é muito difícil alguém que faça crítica pela crítica resista aos argumentos que são praticamente visíveis a olho nu. Então, começa justamente com muito cuidado. Na ABD a gente faz isso com muito cuidado. Vai explicando, mas por quê? Como que isso pode? E a gente vai explicando, e o interessante é que, ao final, a gente consegue, pelo menos, retirar das pessoas aquele preconceito. Sim. Né? Sim. E aí a BDE contribui nesse sentido. Ela dá muito conteúdo, dá muita informação. Nós temos, os membros da BDE têm uma produção científica muito relevante, e isso tem sido... tem se expandido largamente pela eu diria que escola de direito. Né? Pela escola de direito tem se expandido bastante. Então, me parece que a BDE tem esse papel, é um papel quase que institucional, de divulgar a cultura da Law Economics e, consequentemente, permitir que as pessoas saibam. Ao final, a pessoa pode continuar não gostando, ou não querendo compreender, ou não compreendendo mesmo, mas a gente faz essa discussão de uma forma muito leve. Me parece que a BDE tem essa leveza que eu senti nesse tempo que eu tive à frente dela. Sabe que volta e meia a gente vê pessoas que se dizem eu sou contra, né, a análise econômica do direito. Ser contra é como ser contra a filosofia, né? Ser contra a física. Quer dizer, uma coisa que é uma ciência pode
preferir outras ferramentas, mas não é, também há uma confusão com capitalismo, né? Então tem de fato a BDE pode fazer esse papel institucional, né, de transmitir conhecimento e também circular o país, né, levando o congresso para diferentes cidades, né? Isso é algo interessante, aí é uma filosofia da BDE, a circularidade do conhecimento. O conhecimento não fica circunscrito a uma determinada região. Por exemplo, nós tivemos o congresso aqui em Curitiba, região sul. Próximo congresso, Paraíba, região nordeste. Isso faz com que esse conhecimento circule. Alguém vai poder dizer que isso é só geografia, mas não é. Nós podemos levar. Então, os estudantes agora da região sul tiveram acesso. Na próxima, no próximo congresso, nós estaremos o quê? Próximo de um outro público, do público do Nordeste. Consequentemente, nós estamos levando esse conhecimento para lá a um custo reduzido para eles. Então, é muito interessante que a BDE tem um mandato de 1 ano para evitar justamente a perpetuação. A BDE circula o seu congresso, de forma muito interessante, muito dinâmica. A BDE se propõe essa discussão. Eu me recordo da questão do contra. Recentemente eu estive conversando com algumas pessoas e eu disse, mas eu sou contra a análise econômica do direito. E aí eu fiz uma pergunta muito simples, eu disse, por que você é contra? E ficou aquele silêncio. E aí eu insisti, por que você é contra? Me liste 1 ou 2 ou 3 motivos para ser contra. E a pessoa simplesmente não conseguiu listar nenhum motivo. Então, aí me coube o papel de justamente dizer assim, já que você não sabe ainda, eu vou dizer por que você deveria rever sua posição. E aí expliquei 3 ou 4 pontos pelos quais, naquele contexto daquela pessoa, seriam relevantes os instrumentos que a análise econômica dispõe. E o interessante é notar que ela se inscreveu no Congresso. Esteve presente ontem, hoje eu não a vi, mas foi interessante, quer dizer, de alguma forma eu contribuí, eu penso que a BDE contribuiu para que aquela pessoa no mínimo viesse a ouvir. No mínimo viesse a ouvir o que a gente faz, qual é a pesquisa que se faz, aqui faz uma pesquisa muito séria, e perceber que nós não temos vinculação com o setor político, não é essa a ideia. A ideia é realmente dar uma outra visão àquilo que nós chamamos de direito. E você trabalhar com evidências não significa partidarização, ao contrário, a BDE até estatutariamente é partidária, mas pode esclarecer o debate. Aliás, me lembrava aqui durante a sua fala que na pandemia os médicos repetiam muito evidências, que eles atuavam com base em evidências. No fundo, o que são as evidências médicas? São estatísticas. Né? Quer dizer, você vai tomar vacina porque 1 milhão de pessoas tomaram, ou 1 milhão tomou, e 0,01 teve problema, o que a chance de... Porque também é isso, né? Não existe nada que seja risco zero, mas o risco é melhor do que o risco de, à época, não se vacinar com as informações, né, que se tinha. Quer dizer, existe na medicina a prática do médico no seu consultório, então eu lembro que uma vez fui num médico para antiquadril e perguntei a ele operava quadril, e disse, quantas pessoas o senhor operou? 10. E quantas tiveram problema? 2. Ou seja, teoricamente 20% deu problema. Mas aí, isso era no consultório, é como dizer, eu fiz 10 contratos, 2 tiveram problema e a gente concluiu que, pela nossa prática do escritório, 20% deu problema. Quando eu ampliei a amostra, em papers científicos com evidências médicas, baixa aquilo, né? Então, acho que o papel da BDE também é trazer dados, evidências, né, em discussões, quando a gente diz, se o judiciário fizer isso, a consequência é essa, se o CAD fizer isso, a consequência é essa. E não significa apenas julgar pela consequência, mas levá-las a sério. Você concorda? Concordo. A ideia das evidências, né, dos estudos e das decisões baseadas em evidências me atrai bastante. Por quê? Se a gente pensar sob a ótica do Poder Judiciário, que é onde basicamente nós atuamos com maior ênfase, né? A arbitragem tem crescido, mas ainda o Poder Judiciário ainda tem um papel ainda
muito grande na solução de litígios. Se nós olharmos, por exemplo, os dados que o CNJ disponibiliza, nós temos ali um conjunto de evidências muito grande para trabalhar. Tá? E essas evidências, elas provavelmente vão nos permitir, por exemplo, identificar algum ponto de estrangulamento, propor uma medida a partir da identificação do problema. E, claro, avaliar os custos ex post, que porventura podem surgir. Porque não necessariamente a primeira resposta será a resposta totalmente correta ou correta. Né? Ela pode ter alguma outra nuance que pode ter escapado naquela pesquisa. E aí as evidências vão demonstrar que aquilo poderia ser melhorado, e daí muda-se novamente. Então, quando a gente fala de evidências, a gente está falando do quê? Base de dados. E o Poder Judiciário é riquíssimo nessa base de dados. Então, se decidir assim, vai produzir o efeito assado, esse efeito é necessário, esse efeito é querido, esse efeito justifica o processo de tomada de decisão? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu estou trabalhando com evidências. Quer dizer, eu não vou chegar e fazer uma conjectura de que a consequência será essa. Eu vou dizer assim, olha, de tantos julgados, a consequência foi essa. Será que é isso que nós queremos? E avaliar, na minha perspectiva, sempre que... E eu tenho trabalhado bastante com decisões judiciais. Me parece que o Poder Judiciário, nesse ponto, voltando um pouco ao início da nossa fala, ele está se abrindo para essa questão dos dados. Está se abrindo, de certa forma, está ficando bem transparente o que faz e qual é o resultado que aquilo gera. Então, eu concordo plenamente que qualquer evidência que nós empreguemos para uma tomada de decisão subsequente será muito melhor do que não fazer esse procedimento. Essa sua fala me lembra uma pesquisa da Associação Brasileira de Jurimetria sobre a jurisprudência, os grandes problemas e as teses de mestrado e doutorado, que no direito absolutamente não conversam, né? Então, você tem o judiciário, que é o laboratório dos problemas que precisam ser resolvidos, e a academia olhando para outro lugar. Quer dizer, seria como se na medicina, em vez de eles olharem para os hospitais, eles olhassem para o exterior, entendeu? Então, a gente precisa aproximar, né? Você tem toda a razão de começar a fazer mais pesquisa em cima do que nós temos de problemas, né? E não... Dizer, a BJ lá concluiu que uma das coisas que mais se discute é assistência judiciária gratuita. E os mestrados e doutorados em processo estão falando de teoria da ação, teoria isso, teoria... Bom, o problema é a assistência judiciária gratuita. Vamos ver na prática o que está acontecendo, se as pessoas são ricas. Tem um outro estudo da BJ que mostra que, no fundo, quem usa o sistema público de solução de disputas na cidade de São Paulo, no juizado especial civil, são os mais ricos. Quer dizer, não chega nos mais pobres. E o argumento para ser gratuito era para ajudar os mais pobres. Então, também os dados são contraintuitivos, né? Às vezes eles negam as nossas crenças. E aí nós vamos mais para o lado da economia comportamental, né? Das neurociências. Mas, poxa, excelente essa conversa. Obrigado. Sei que temos uma admiração em comum pelo professor Fernando Araújo, e me lembrou aqui uma frase dele, e aí eu queria te ouvir as considerações finais sobre essa frase, que diz o Fernando Araújo que para o jurista dogmático a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Exatamente. O jurista dogmático, vamos dizer, o jurista dogmático tradicional, né? Ele trabalha sobre uma base que eu julgo irreal. Basicamente, o que o professor Fernando está dizendo é que produz aquele estudo dogmático sem olhar para a janela. Então, você essa expressão é uma expressão muito antiga, mas você se ensimesma. Né? E aí você para de ver aquilo que está no seu entorno. Então, como foi o exemplo do médico, me parece que o Poder Judiciário tem essa característica que está agora refluindo, que é justamente, olha, eu vou decidir dentro de um gabinete fechado, à luz de uma ação individual, com nuances muito específicas, e eu deixo de verificar justamente a questão da realidade em que ela está inserida. Por que eu digo isso? Porque às vezes uma decisão, e a gente sabe que tem aquela famoso brocardo, a decisão faz lei entre as partes, ela não é verdadeira.
né? Às vezes ela faz lei entre as partes, mas produz consequências para extra partes em um volume muito expressivo. Né? Por quê? Porque não foi observada a realidade. Então, mas também eu quero alertar, Luciano, para um outro viés que nós temos que tomar cuidado, que é a questão da generalização de algumas expressões econômicas. Então, eu dou alguns exemplos, sem mencionar exatamente o caso, mas alguns exemplos que têm sido tomadas decisões no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, dizendo o seguinte: considerando os efeitos econômicos envolvidos, então eu vou rejeitar ou acolher essa tese. Sim. Quando nós vamos observar os tais efeitos econômicos, a gente não consegue encontrar as evidências naqueles efeitos econômicos. Então, eu que advogo, por exemplo, na área tributária, muitas vezes vejo o fisco dizendo assim, se essa decisão for proferida dessa forma, a União terá tantos bilhões para pagar. Essa informação de tantos bilhões você não encontra. Ela é meramente retórica. Né? Então, quando a gente fala de observar, quando eu falo, o professor Araújo diz que a realidade é um mero detalhe, nós também incorremos nessa circunstância quando a gente usa esse argumento. É como se fosse um super trunfo. Né? Aqui o prejuízo do Estado vai ser enorme. Mas me prove que vai ser enorme. E acho que, além disso, numa verdadeira análise econômica, você teria que pensar na estrutura de incentivos daquela decisão. Quando o Supremo, por exemplo, diz que é inconstitucional, mas modula os efeitos, no fundo cria um incentivo para imposto inconstitucional. Você vai jogar dali a 20 anos e, além disso, não vai valer para trás. Quer dizer, é um bom negócio montar impostos inconstitucionais. Exatamente. Essa é uma briga que eu tenho muito grande, que é a questão desses incentivos às avessas. Eu acho que o Supremo, muitas vezes, ele poderia decidir, olha, tem que devolver, tem que repetir o indébito, e poderia até estabelecer alguns critérios ali, eventualmente, eu digo isso com uma certa ressalva, porque estaria, de certa maneira, invadindo a esfera de competência de outro poder, mas poderia mitigar um pouco esses efeitos, né, mas sem deixar de atender o contribuinte. Por outro lado, acontece aquilo que o Dr. Luciano falou. Eu acabo incentivando. Vamos colocar aqui esse imposto inconstitucional. A questão já, por natureza, no nosso Poder Judiciário vai levar 20 anos para ser decidida, e daqui 20 anos a gente vê o que faz. É basicamente isso. Né? Então há um incentivo às avessas aqui que me parece que não é essa linha que a gente... Mas a gente pode, com uma análise econômica, apontar. Diz, olha, aqui tem um problema. Né? E a gente tem inúmeros casos. Eu recentemente estava lendo um acordo, também não vou mencionar o ministro por educação, mas eu estava lendo um determinado acordo e toda a argumentação era que aquela norma tributária era inconstitucional. Mas daí no último parágrafo, um acordo belíssimo, com muitas laudas, mas na última frase, entretanto, vai produzir um efeito muito econômico muito substancial contra o município e, consequentemente, né, não podemos dizer que é inconstitucional ou é inconstitucional daqui para frente e não tem efeito retroativo. Então, dentro dessa perspectiva, me parece que a gente fecha com essa ideia. É preciso verificar a realidade, é preciso respeitar as evidências. E por que a gente tem tanto medo da realidade? Por que a gente tem tanto medo de enfrentar isso, né? Porque talvez a dogmática seja um saber tradicional que identifique poder a partir do momento que as evidências devem ser analisadas, aí a gente abre para a física, para a economia, para a psicologia, e aí se perde poder, né? Talvez. Oxandro, professor aqui da PUC, presidente da BDE, que entregou um belíssimo congresso. Obrigado. Agradecemos a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Luciano.